Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos aí então para a sequência do nosso conteúdo, convidando vocês aí para ver então funções organometálicas. Ficam bastante atentos. Eu respondo também as duas questões que tem lá para fazer, tá? E vão revisando sempre se necessário, veja outra videoaula relacionada para que vocês loguem êxito aí nesse assunto. Muito bem? Então, com vocês aí, funções organometálicas. Organometálicos são os compostos orgânicos que possuem pelo menos um átomo de metal ligado a um átomo de carbono. Então, veja bem, ó. Isso não significa dizer que não possa ter mais do que um metal, mas no mínimo, né, deverá possuir um átomo de carbono. Normalmente, os metais que formam esse tipo de substância são o magnésio, o mais comum de todos, né? O zinco, o chumbo e o mercúrio são os que mais aparecem, tudo bem? Então vamos lá. Dentre os organometálicos mais comuns estão os organomagnésios, como já pontuei antes. Tá? Esses compostos aqui, os que mais aparecem no dia a dia, em questões de vestibulares também depois, né? Chamaram então de reagentes de Grignard. Tá? Então, uma atenção especial nisso aqui, se puder você ler alguns textos relacionados aos compostos de Grignard, sobre regra de nomenclatura, é muito importante. Cujo metal ligado ao carbono é o magnésio. Então, nós vamos ter um metal, mas esse metal é o magnésio. Só que junto com o magnésio, nós vamos ter os halogênios. Halogênios são elementos químicos que pertencem ao grupo 17 da tabela periódica. Tá? Então citamos aqui o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então quando nós pensamos numa representação geral, na maioria das vezes vai estar assim. E aqui ele mostra então para a gente que o X representa para nós os halogênios. Tá? Qualquer halogênio, seja ele o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, né? Ligado ao carbono, e o metal em questão é o magnésio. Então é importante pontuarmos aqui, para ser reagente de Grignard, tá? O metal tem que ser o magnésio, mas ainda não basta ser o magnésio, tem que estar junto com halogênio do grupo 17, que seja aí o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Muito bem? Então é importante para diferenciar, né, um organometálico quando esse organometálico for classificado como reagente Grignard, ele vai ter que ter esta representação aí. Tá? Além do metal, vai ter um ametal. E esse ametal deverá ser um halogênio, ou seja, lá do grupo 17. Muito bem? Nome do radical orgânico mais nome do metal. O que eu estou colocando aqui? Aqui nós estamos falando da nomenclatura, né? Então veja só, nós temos aqui o metal, é o lítio. O nome desse radical é o propil, por isso está aqui então propil-lítio. Aqui nós temos o alumínio, este é o metal, né? Só que aí nós temos aí o etil aqui, nós temos o etil aqui e temos o etil aqui, ou seja, 3 vezes o etil. Esta é a razão por qual está aqui, ó, trimetil alumínio, que é o metal. Muito bem? Agora veja bem. Se for um composto de Grignard, então veja só, aí muda um pouquinho a regra de nomenclatura, mas vamos pontuar novamente. Para ser composto de Grignard, nós devemos ter como metal o magnésio, né? Além do magnésio, vai ter os ametais, que são do grupo 17. E aí nós temos a terminação eto para citar aí esses ametais, né? Então nós temos o fluoreto para o flúor, o brometo para o bromo, o cloreto para o cloro e o iodeto para o iodo. Mais o radical, né? E mais a palavrinha magnésio, que refere-se aí então ao metal que compõe a estrutura, né? Exemplo, olha, nós temos aqui então, ó, este radical aqui é o etil, muito bem, tá? O etil, então, cloreto, começa primeiro pelo
ametal halogênio, né? Então cloreto, depois do cloreto veio para o etil, magnésio. Então está aí, ó, cloreto, etil, magnésio. Este radical aqui é o vinil, tá bem? Então brometo, preposição de, ó, de vinil, ó, cloreto de vinil, magnésio. Muito bem. Cloreto de etil, mercúrio. Olha, observamos aqui então. Esse composto pode ser usado como fungicida na preservação de sementes. Entretanto, seu uso é muito perigoso, pois por possuir mercúrio, ele é altamente tóxico, principalmente para o sistema nervoso. Tá? E um pouquinho das aplicações, então, dos organometálicos. O que nós podemos observar aqui? Nós temos o radical orgânico, nós temos o metal e nós temos o halogênio. Porém, eu não posso chamar isso aqui de composto Grignard. Por quê? Para ser composto Grignard, no lugar do mercúrio, nós deveríamos ter então o magnésio. Embora ele tenha uma nomenclatura parecida, não posso confundir, tá bem? Só pontuando aí para reforçar. Bom, temos também aí o butil-lítio. Então, esse daqui, ó, butil 1, 2, 3, 4, butil-lítio. Esse composto é usado como indicador de polimerização para a produção de elastômeros, isto é, polímeros com propriedades elásticas. Muito bem. Nós temos também o tetraetilchumbo ou chumbo tetraetila. Por muito tempo, esse composto foi usado como antidetonante da gasolina, pois aumentava a sua octanagem e o rendimento do motor. Né? Sabemos que alguns países ainda o usam, né? A maioria é proibido, inclusive no Brasil, né? É proibido o uso, então, desse orgânico metálico. Os compostos organometálicos são normalmente tóxicos, pois possuem metais que se acumulam no organismo e são mais solúveis em compostos orgânicos do que outros compostos inorgânicos que têm a presença desses metais. Aqui então está aí o organometálico em questão, né? Antidetonante da gasolina foi muito tempo usado aí em vários países. Hoje, vários países não aceitam mais o uso, né? Inclusive o Brasil, né? Então está aí. Para praticar um pouco, né? Indique a nomenclatura do composto de Grignard. Então, como que eu já sei que esse composto é de Grignard? Tá? Então, aqui nós podemos estar pensando assim, sempre quando for estudar compostos organometálicos, não pode, hipótese alguma, né, deixar de entender bem o Grignard, que é o que vai ser mais cobrado depois. Tá? Mostrado a seguir. Então, nós temos um radical. Esse radical chama etil, esses dois carbonos. Nós temos aqui o halogênio, que é o cloro, então cloreto, né? E aí nós temos o metal, que é o magnésio, né? Então fica, para nós respondermos aí, nós temos lá então cloreto de etil magnésio, né? Cloreto de etil magnésio. Então está aqui, ó, cloreto, né? Cloreto de etil, que está aqui, magnésio. Muito bem. Então está aí. Na sequência, nós temos lá, qual dos compostos a seguir é considerado organometálico? Para ser organometálico, o que precisa ter? Bom, para ser organometálico, eu vou ter que ter um metal ligado ao carbono, né? Então não precisa ser um composto Grignard. Tá? Então se nós observarmos aqui, ó, né, a letra D, nós estamos aí com o tetraetilchumbo, né? O antidetonante que usamos antes aí, mencionamos, né? A gasolina foi muito tempo usada. Então está aí. E os demais podem observar que nós não temos, embora eu tenha halogênio aqui, ó, tenho halogênio, mas eu não tenho aí o metal ligado diretamente aos carbonos, né? Para ser a característica do organometálico, né? Então está aí. Dados os compostos de Grignard abaixo, forneça a nomenclatura de cada um deles. Então, se nós observarmos aqui, o que nós temos? Um radical, né? Ele tem 4 carbonos, but, mais o butil. Cloreto, né?
e aqui o metal para representar então o composto de Grignard, né? Imagina assim que tanto falamos nessa videoaula do composto Grignard, muito difícil se você assistiu aí não entender, né? Então vamos lá. Nós temos então cloreto de butil magnésio. Observando a letra B, né, nós temos aqui o radical isopropil. Muito bem, ó, esse radical isopropil. Tá? Então nós temos lá cloreto de isopropil magnésio, né, que é o nosso metal aí do composto Grignard. E aqui nós temos o isobutil, beleza? Então está aí, ó. Aqui está o isobutil. E aí nós temos cloreto de isobutil magnésio, né? Uma outra forma também é nós recebermos o nome e montarmos os compostos, né? Como está aqui, ó, cloreto de metil magnésio. Então nós colocamos aqui o metil, né? Está aí o metil ligado ao magnésio e ao cloro. Aqui o iodeto de etil, então só mudou aqui o halogênio, que é o iodo, né? E o radical, magnésio continua, né? Na letra C, nós temos aí então, na letra C, o brometo de propil, então propil, CH2, CH2, CH3, brometo, bromo e o magnésio. Tá? Aí nós temos então fornecendo a forma estrutural de cada um dos compostos Grignard abaixo, né? Muito bem, então por isso que o magnésio está presente em todos. Aquele abraço a cada uma, até a nossa próxima aula e não esqueça lá então de responder as duas questões que eu vou deixar para vocês aí em off. Muito bem?